Deixa ela contar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Deixa ela contar. Somos um grupo de amigas e engenheiras que se uniu para dar voz a histórias de profissionais incríveis e inspirar mais mulheres por aí. Então pegue seu café, sinta-se à vontade e vem com a gente no Deixa ela contar. No episódio de hoje, iremos falar sobre o assunto do momento, a metodologia ágil. Esse modelo de trabalho busca dividir grandes metas em pequenas entregas, e assim a entrega de valor é constante, sendo possível identificar melhorias, reduzir riscos e incorporar novas ideias aos requisitos de um projeto ou produto. Essa metodologia se originou no setor de desenvolvimento de software e hoje em dia foi adaptada para diversos setores, se tornando cada dia mais comum. Para completar nosso papo e enriquecê-lo ainda mais com suas experiências na prática, trouxemos a coach ágil Elisa Guimarães. Formada em engenharia elétrica pelo UFPR, Elisa vai dividir com a gente sua trajetória e nos mostrar com sua experiência a diversidade de aplicação dessa metodologia. Olá, querido ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver ouvindo. Eu sou a Alessandra, sou engenheira de computação pela Federal de Itajubá e atualmente moro em Portugal. Oi, pessoal! Meu nome é Amanda. Eu sou de São Paulo, mas hoje em dia estou morando aqui na França. Sou formada em engenharia mecatrônica e de computação. E hoje nós temos o prazer imenso de ter a Elisa aqui com a gente para compartilhar com a gente um pouco mais sobre sua trajetória. Oi, Elisa! Oi, gente! Obrigada pelo convite. Estou muito honrada e feliz de estar aqui. O prazer é todo nosso. Vamos começar deixando ela contar? Conta pra gente quem que é a Elisa? Qual que é o seu percurso? No que você se formou? Da onde você é? Então, eu sou de Curitiba, nascida, criada curitibana. Sou casada, tenho um filho. Sou formada em engenharia elétrica pela Federal do Paraná. Tenho um MBA em gestão empresarial na FGV. Fiz alguns cursos de música, então sou formada em piano, teclado, violão. Não toco mais muito, mas, né, uma coisa sempre fica. Eu acho que eu sou uma pessoa muito prática e, ao mesmo tempo, apaixonada, intensa. Então, eu sou do 100%. Se eu tô aqui, eu tô 100%. Se eu tô descansando, eu tô 100%. Ou pelo menos tento. Essa sou eu, prática e apaixonada, eu diria. Intensa. Ai, nossa, perfeito. E entrando um pouquinho agora no seu caminho profissional, conta pra gente como é que foi passar de engenheiro eletricista para esse mundo de TI. Acho que a história é prática também. Na verdade, eu fazia engenharia elétrica e, no fim, você tenta achar um estágio que lhe permita crescer naquilo e, quando você se formar, continuar lá. Então, eu tentei um estágio numa região metropolitana aqui de Curitiba, numa empresa que era meu sonho, que seria para trabalhar na área. Então, eu gosto, assim, de trabalhar com geração de energia, subestação, essas coisas assim. Trabalhar em obra. Consegui, passei no estágio, só que era assim, seria 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Talvez para quem, sei lá, mora em São Paulo, isso seja ok. Para mim, não é. Para mim, não vale. Ainda mais na Federal, eu teria aula de manhã, teria aula no fim do dia, ia ser bem difícil para minha vida. Então, de novo, o meu lado prático falou assim, tá, legal, sou apaixonada por isso, mas não vai rolar. E nisso, tinha um estágio numa área de TI que pagava muito bem e era no centro. Super fácil de eu ir e voltar. E minha parte prática falou mais alto e eu entrei nesse mundo. Sou muito grata, porque eu acho que o legal desse lugar, que eu tô até hoje, que eles nos ensinam. Então, o que for que eles movam a gente, eles nos ensinam, nos dão todas as ferramentas possíveis para você estar ali. Então, eu gosto. Tenho a possibilidade de mudar, de conhecer diversas pessoas, trabalhar com coisas diferentes. Então, para mim, foi um casamento. Perfeito. Legal, você já se mudou bem no começo da carreira, né? Já seguiu. Sim, então, na verdade, eu nunca trabalhei com engenharia elétrica, né? Apesar de eu trabalhar numa empresa de petróleo, eu não trabalho com energia. Até hoje eu penso que, na verdade, eu acho que o meu diploma já expirou. Meu pai fala muito isso, que conhecimento expira, que em 10 anos o diploma expira, então o meu já expirou. Talvez se um dia, né, vamos falar uma loucura, eu volte para esse mundo da engenharia, eu teria que estudar de novo.
Nossa, com certeza. Eu acho que é meio que na prática, né? Se você não pratica, Sim, depois você. e ainda mais nesse mundo que tudo está mudando rápido. Então, apesar de que geração de energia, algumas coisas continuam iguais há séculos, né? Há anos, né? Mas sim, acho que faz parte estar sempre estudando. Legal. Vamos começar agora um papo de especialista, que é o nosso segundo quadro. A gente quer saber mais sobre o que é a metodologia ágil, qual que é o papel de um coach ágil dentro de uma empresa, como é que isso aconteceu e explica um pouco mais pra gente como é que isso funciona. Eu trabalhava com informática mesmo, com servidores, né? E acabou que surgiu a possibilidade, né, de eu virar Scrum Master. Então, que é uma função prescrita lá numa metodologia de agilidade. Eu acho que meu supervisor, não sei se ele viu um casamento feliz ali, do meu jeito, com o que era esperado da função, ou foi uma coisa da louca mesmo, a gente nunca vai saber. Mas fui assinalado para essa função. De novo, a empresa me proveu todo o suporte necessário, treinamento fora, certificação, coaches me ajudando. E daí eu comecei. Você começa a estudar, daí você começa a falar, poxa, isso faz sentido. Nossa, isso é tão simples. Nossa, por que o mundo não faz isso, né? Você começa a se questionar. Assim, nossa, tem a parte, né, que você lê, faz super sentido. Às vezes é difícil, às vezes não. É difícil colocar em prática, é difícil mudar, se adaptar. Mas foi uma coisa que eu comecei a gostar. Então, eu ainda tinha aquele pé no meu trabalho, ainda, né, de ainda entregar, porque eu estava anos na mesma área, então não tinha como eu desvencilhar os meus clientes, era mais forte que eu, mas eu comecei a entrar nesse mundo, então foi muito legal que foi assim, eu tive a oportunidade de ter treinamento, mas também assim, de não largar a minha vida e ir para esse mundo, eu tive a chance de experimentar, e eu comecei a gostar. E daí surgiu de novo a possibilidade de eu mudar e virar coach no Ágil. De novo, todo o treinamento necessário, nossa, muito suporte, colegas maravilhosos, que eu amo de paixão, e daí eu comecei a entender o que é ser um coach ágil, né? Então, talvez falando o que é a agilidade, né? Para a gente entender o que é um coach ágil. A agilidade para mim, é uma mentalidade. Uma mentalidade que acredita muito em você colocar o cliente em primeiro lugar, o valor, você entender o que é entregar valor para esse cliente. Eu acho que acredita muito em adaptabilidade, da gente se adaptar, da gente conseguir pegar feedback sempre, conseguir particionar as coisas, entregar valor em pedaços, conseguir feedback, conseguir mudar. Eu acho que, para mim, a agilidade é isso, é uma mentalidade de você se adaptar e responder à mudança. Com foco no cliente e de um jeito simples. Então, a agilidade é baseada em 4 valores, 12 princípios, mas no fundo é acreditar que indivíduo vale mais do que qualquer processo, é acreditar que uma conversa com o cliente vale mais de qualquer contrato do mundo, acreditar que mudar, responder à mudança vale mais do que qualquer plano que Deus tenha feito. Então, eu amo, acredito, e foi assim que eu comecei. E o que é um coach ágil, né? Então, eu era uma Scrum Master, eu era uma coach de time, então eu tinha uma de equipe. A minha função era melhorar esse trabalho em equipe, é fazer essa equipe ser a melhor equipe do mundo, com, né, os princípios da agilidade, e nesse caso do Scrum. O coach ágil, ele é um pouquinho, digamos assim, sei lá, subir um nível numa carreira, sabe? Você vai evoluindo. Então, você evolui para você conseguir dar coach em times, em equipes. O coach é uma palavra meio, ultimamente, né, virou meme, o coach do fracasso, da depressão, mas eu acho que nos Estados Unidos essa palavra ressoa muito bem, né? Que é o coach lá do basquete, do beisebol, e que as pessoas... Quase um mentor, né? Nos Estados Unidos. Exato! Nossa, perfeito, exatamente. E eu acho que acredita muito na coisa do... Com esporte é muito fácil a gente ver isso, né? Você pode ler a teoria que for, você pode ver o teu professor, o teu mentor fazendo. Quando você vai fazer, é outra história. E você não se enxerga. Então, você não consegue se ver fazendo aquilo.
Então, esse coach, eu acho que ele é o mentor, ele traz a perspectiva, ele faz você pensar. Então, quando a gente fala de coaching, também é meio batido, mas a gente fala de perguntas poderosas, né? A gente tenta abrir, entrar, mergulhar, ser curioso no que o outro está falando para fazer ele chegar a uma conclusão. Então, eu acho que o coach é isso. O coach ágil, ele está te ajudando a aquela teoria super linda a virar prática, né? Então, ajudar você a realizar, ter suas próprias realizações e insights de agilidade, daí no caso do Scrum, da metodologia que for, né? Legal, legal, muito legal. E eu imagino que você, como coach, você tenha muito claro quais são as vantagens da metodologia ágil, né? Porque para você defender isso a fundo e ser apaixonada nisso e incentivar as pessoas a usarem, imagino que as vantagens sejam muito claras. Fala pra gente, o que você acha que é o diferencial da metodologia ágil, comparando talvez com outras metodologias ou outras maneiras de trabalhar? O que é para você a maior vantagem da metodologia? Para mim, é a adaptabilidade. Agora, né, o corona nos trouxe a clareza de quanto nos adaptarmos é essencial. Então, você vê empresa, tem um monte de empresa, infelizmente, que quebrou, não resistiu a essa mudança aí de fique em casa e use máscara e não saia de casa e não tenha relacionamento, não nada. E teve empresa que não conseguiu. Então, ele manteve aquele plano lá de quando a empresa foi concebida e ele não conseguiu se adaptar. Ou, às vezes, ele não conseguiu se adaptar a tempo, né? Porque a gente precisa ter dinheiro entrando, né, numa empresa para poder se adaptar. Então, ele não se adaptou a tempo. O dinheiro parou de entrar e ele faliu. Para mim, eu tenho colegas que amam de paixão também, eu acho que fizeram esse amor aumentar, essa paixão. Mas falando da parte racional, né, que eu acho que o amor a paixão é um pouco irracional. Uhum. Mas quando você começa a ler, é muito simples. E a gente vê, quando a gente começa a, digamos, ensinar agilidade, né, dividir essa mentalidade com pessoas bem novas, para elas é natural. Elas meio que olham e falam assim, nossa, mas o que tem aí de tão, nossa, brilhante pulo do gato? Isso faz tanto sentido, é tão óbvio. Pra gente que tá mais tempo no mercado de trabalho, com pessoa, né, com essa coisa meio de ter sempre um chefe mandando você trabalhar, às vezes tá muito distante do cliente, não tem noção. Então, cara, agilidade, eu acho que ela é óbvia. Eu falaria. Exato. Ela é óbvia. Ponto. Não tem muito. Isso. E se aplica a tudo. Exato. Eu já trabalhei um tempo em consultoria com a metodologia Waterfall antigamente, e hoje eu penso, gente, como assim? Como é que as coisas deram certo? E é engraçado que quando alguém comenta que ainda utiliza alguns tipos de metodologia ou de processo, a gente fala, mas parece tão antiquado, a gente perde um pouco a credibilidade, isso é engraçado. E realmente por essa questão, acho que o mundo está muito rápido, a gente tem que se adaptar, não dá mais para prever uma coisa com 6 meses de antecedência, né? Exatamente. Mas é também engraçado porque, ao mesmo tempo, as pessoas que estão muito acostumadas com esse tipo de metodologias mais antigas, e foi o que você disse, as pessoas mais novas, para elas é muito óbvio, mas no sentido inverso, quando você vai falar com pessoas que estão acostumadas, elas não entendem. Para elas não é natural fazer aquilo, porque elas sempre tiveram do mesmo jeito. Pelo menos a minha experiência com ágil, as pessoas que não estão acostumadas, elas brincam, elas falam que tudo é ágil, porque agora é a moda, você entendeu? Porque para eles é só uma moda. Para eles já viram tantas outras metodologias de chegarem e partirem que para eles não é sério. Sim, e por isso que eu falo que não é uma metodologia, é uma mentalidade. Então, quando você fala de agilidade, ele é muito enxuto. Às vezes a gente entra com outras coisas, né? Você começa a misturar conceitos. Fala de Scrum, Kanban, Lean, você começa a misturar um monte de coisa. Mas a agilidade em si, a essência, é muito simples, aplicável a qualquer coisa e, no fundo, a dificuldade das pessoas é mudar, é abrir a cabeça, é aprender e pensar diferente. E eu acho que, infelizmente, quem não se adaptar, quem não começar a pensar diferente, a se abrir, a experimentar, então, eu não sei, porque falam muito, né, de que, sei lá, não sei quantos anos
de agora, provavelmente meu filho, o dia que ele chegar a começar a trabalhar no mercado de trabalho, as profissões não vão ser as mesmas, né? Não vai ser mais esse advogado, engenheiro e médico. Então, eu fico pensando, e como que ele vai aprender? Se adaptando e aprendendo. Só assim ele vai sobreviver. Então, eu acho que é uma mentalidade que tá para ficar. Você chame como você quiser, se não quiser chamar de ágil, mas é uma mentalidade que acredita em adaptação, em cliente, em simplicidade e em entregar o que dá valor. E não essa coisa antiga, né, de estar sempre ocupado, mas o que você está entregando efetivamente? Exatamente. Muito legal. E você citou um tempo atrás sobre o Kanban, o Scrum, e acontece muito que normalmente quando a gente fala em ágil, a gente logo já pensa nessas duas palavras e vem na cabeça. E foi legal essa desassociação que você fez. Eu, inclusive, não tinha isso na cabeça. Mas, aproveitando isso, o que é? Explica pra gente um pouco o que é o Scrum, o que é o Kanban e o que eles têm a ver com a metodologia ágil no contexto. Então, são conjuntos de práticas, né? É uma ferramenta. De novo, ferramenta é uma ferramenta. Se você usar ela errado, vai dar errado. Então, tem muita gente... Essa associação é que eu acho triste. Tem gente que tenta uma ferramenta, falha e daí desacredita na agilidade. Mas é que nem vou limpar o jardim com uma vassoura de casa, de pelo. Não vai dar certo, não é porque a vassoura é ruim. E se eu for limpar minha casa com aquelas vassouras de sacada, de varanda, de rua, eu vou detonar meu piso. Mas o problema é que eu estou usando a ferramenta errada. Talvez falta de conhecimento, talvez falta de experimentar um pouquinho, ver que não deu certo e tentar outra coisa. Mas o Scrum foi onde eu nasci na agilidade, né? Igual vocês, acho que você nasce achando que Scrum é agilidade, mas a agilidade vem antes, não antes, mas vem, eu acho que é a base, é a mentalidade, né? O Scrum fala muito, e por isso que eu amo, porque eu acho que alinha com as minhas crenças, fala muito de empiricismo, de tentar. Então, tentar e tentar pequeno. Tenta um pouco, deu errado, refaz, tenta de novo. E fala muito, né, os pilares, fala de transparência, inspeção e adaptação. E para mim, transparência eu sou mega transparente. Vocês estão me vendo aqui, né, cara a cara, eu me expresso, eu não sei fingir, não sei jogar poker porque eu não sei fazer poker face. Então, para mim, o Scrum, esses pilares já fala de também coragem, foco. Então, para mim, assim, o Scrum já me ganhou só com isso. Quando usar, né, talvez, vamos falar, se é uma ferramenta, quando que eu uso? Talvez a gente tomar cuidado para não ser prescritivo, mas geralmente a gente usa Scrum em times que conseguem se planejar um pouco. Funciona também para times que estão começando na agilidade, porque o Scrum ele é prescritivo. Então, a gente tem estrutura, né? Estrutura, isso mesmo, ele é estruturado. Então, ele traz as funções bem claras. Então, a gente tem o dono do produto, né, o Product Owner. A gente tem o Scrum Master, que é o mestre do Scrum. E a gente tem o time, que antigamente a gente falava, né, Development Team, mas porque a agilidade surgiu no desenvolvimento de software. Mas hoje a gente vê que se aplica a tudo, então a gente nem fala mais Development Team, às vezes Delivery Team, né, da entrega. O time. Esse é um time ágil. Então, a gente tem muito foco, né? O dono do produto, ele quer maximizar o valor que ele entrega para o cliente. O Scrum Master, ele quer garantir que essa galera está seguindo o Scrum e quer fazer esse time ser o melhor time da vida. E o time está lá entregando, quer fazer o melhor produto possível, né? Baseado no que o cliente pede, fazer o melhor que eles podem. E daí vem várias cerimônias que a gente chama, né, de reuniões. Então, a gente tem a planning, então eles planejam, eles todo dia se encontram rapidinho para dizer como que tá, para ver se tem alguma coisa impedindo eles de trabalhar, impedindo eles de entregar o que eles se comprometeram nesse planejamento. Aí vai chegando no fim, eles demonstram isso para o cliente para pegar feedback, né? Que a gente lembra, acredita no feedback. Aí eles se perguntam, nossa, será que a gente está fazendo tudo certo? O que será que a gente pode melhorar? O que a gente fez bem que vamos celebrar e vamos continuar fazendo, né? Que tá dando resultado. E daí eles já se adaptam para nesse próximo ciclo, que a gente chama de sprint, esse ciclozinho, que às vezes geralmente é 1, 2 semanas.
para nesse próximo ciclo, essa próxima sprint, esse planejamento já levar em conta essa mudança, essa adaptação para o feedback do cliente. Então, ele traz essa estrutura, essas barreiras. E daí tem gente que o que acontece? Que faz tudo isso. Então, tem a figura do PO, a figura do Scrum Master, tem as cerimônias, mas no fundo, aquilo não está mudando nada. Porque o que a gente quer com esse ciclo? Está entregando valor toda hora para o cliente. Encerrou o ciclo e entregou valor. Então, o cara tá lá só brincando, né? Ele só quebrou o trabalho dele, que é o waterfall, de 1 ano, em pequenas coisas, para dizer que está evoluindo. Ele tem as figuras, ele tem as cerimônias, mas na verdade não é nada daquilo, né? Então, esse é um dos problemas. Daí as pessoas começam a desacreditar na agilidade, porque, poxa, tô vendo isso aqui, não tá me dando resultado nenhum, tá pior. A gente fala também do time, né? Quando as equipes começam, elas vão para uma fase meio difícil mesmo, até começar a melhorar. Então também a gente fala, né? Experimentar, mas dá um tempo da coisa te trazer um retorno para você ver se aquilo vale a pena ou não. Sim. Então o Scrum, eu acho que ele funciona para times que estão começando, porque ele traz essa estrutura. Funciona para times que têm um certo mínimo planejamento, porque se você tem uma reunião de planejamento e você não tem como planejar, não faz muito sentido. E também a gente fala muito de quando o time, essa equipe, consegue entregar as coisas por eles mesmos. Eles não têm dependência com o mundo, porque senão como que eles vão? É meio que um comprometimento, né? Prometer que vai entregar aquilo nesse ciclo. Se eles têm muita dependência do mundo, como que você vai prometer uma coisa que está fora da tua mão? Aí quando a gente fala de Kanban, o Kanban, ele para mim, é o visual, é o fluxo. Então, é um board, né, um painel, que a gente coloca as cartinhas. Então, no Scrum, a gente também tem um painel com essas cartinhas. Essas cartinhas nada mais são do que os desejos do cliente, que a gente chama de user story. É focado no cliente, a gente está focando no que a gente quer entregar. Que a gente está saindo daquele mundo de que a pessoa só ganha a tarefa. A tarefa, ela nem sabe onde ela está querendo chegar com aquilo. Ela vira um executor. Uma pessoa que, sabe, aquela que não é legal ir pro trabalho. Porque você só segue, vai, check, deu. Pronto, bate cartão, vai embora, né? E a gente não quer isso. A gente quer pensar, a gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar as coisas, melhorar. Então, é isso que eu amo. Você é focado no cliente. O analista, a pessoa que está trabalhando, ela consegue vislumbrar onde o cliente está querendo chegar. Então, você tem essas cartinhas nos dois, né? Mas no Kanban, é o flow, é o fluxo. Você quer que as coisas entrem e saiam. Tenham essa dinamicidade. E para time que é muito suporte, operação, eu adoro, porque eu acho que o foco de um time de operação é ser dinâmico, é ter fluxo, é entregar. Tanto que eles têm esses, que chamam de SLA, né, essa expectativa de tempo, de nível de serviço, então funciona muito para eles, porque dá para visualizar, é excelente. E tem as colunas, você define qual que é o fluxo de trabalho, mas funciona o quê? Não tem todas essas funções, né? Então a gente fala, às vezes, de um facilitador de Kanban, a gente fala, às vezes, de um Product Owner, mas não é uma coisa que o Kanban está ditando que tem que ter. Então, ele fica mais solto. E se as pessoas não têm maturidade da mentalidade, vira um lugar que tem os cartõezinhos lá, as pessoas movem, mas aquilo não muda nada. Vira um painel de post-it, né? Exatamente. Então, a gente quer entender, a gente quer ter esse flow, maturidade para entender o que a gente está fazendo ali, que a gente quer melhorar, né? E no Kanban a gente fala muito de WIP, todo mundo já deve ter ouvido falar, que é Work in Progress, né? O trabalho em progresso, que a gente tenta minimizar. Então a gente acredita, e isso em tudo, no Scrum também, que quando a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, esse multitasking, a gente faz tudo com menos qualidade e demora mais para fazer. Então, principalmente falando de trabalho que exige pensamento, exige pesquisa, design, até você conseguir focar, daí você para. Daí você refoca, muda. E isso é muito danoso. Então, a gente acredita em limitar o que você está fazendo, dar foco naquilo, no que tem mais prioridade, no que tem mais valor, e daí para o próximo. O Kanban a gente relaciona, tem um colega que fala muito do hospital, que você tem a pulseirinha, né? Você chega lá, então é bem claro, não tem como planejar, a gente não sabe se vai chegar um baleado ou um gripado ou sei lá, com
tendo um ataque cardíaco. Então não dá para lá já colocar as cartinhas na segunda-feira e falar, na terça vai chegar um baleado, né? É uma coisa que não se sabe. Sim. Então, você administra na hora. E você tem muita clareza que o cara que chegou baleado, o cara com ataque cardíaco, ele é muito alta prioridade. E que o cara que tá com uma gripezinha, não sendo corona, ele tá lá embaixo da prioridade. Então, é muita clareza. E você quer dar fluxo, vazão para isso. Eu gosto muito do Scrum, de novo, sou fã, comecei nisso, mas, de novo, é uma ferramenta, você tem que usar de acordo. E a gente fala para os times, para eles experimentarem, dando tempo para ver resultado, mas experimenta, vê se funciona. Legal. Esse exemplo do hospital, eu acho que deixa muito claro realmente o que é o Kanban. Nunca tinha ouvido falar. É até engraçado, eu, como equipe de TI, né, já estive em alguns roles alguns papéis do Scrum. Tentei já por muitas vezes na minha nova equipe implantar e falar, vamos fazer Scrum. Mas como você até comentou, a gente faz muito suporte operacional em produção de TI. Então, é bug para todo lado, tudo aquilo que planejou Cai por deu terra. errado, não vai entregar mais. E agora a gente está já mudando a mentalidade para fazer um pouco mais de Kanban. Mas eu acho que é o sonho de toda a equipe conseguir implementar um Scrum e falar que funciona e ter aquilo tudo definido, principalmente como desenvolvedor. É isso que a gente comentou de mudar a linha de pensamento. Uma hora está fazendo uma coisa, depois outra coisa, multitask, que a gente acaba se perdendo e às vezes o Kanban traz um pouco realmente essa desorganização, mas eu acho que é isso, a gente tem que se adaptar realmente no contexto. Não dá, por mais que eu queira que fosse Scrum, seja nosso sonho, no nosso contexto de hoje, não dá, o contexto bombeiro. A gente fala muito Scrumban, né? A mistura. Como que a gente consegue chegar num ponto ótimo? A gente só tem que tomar cuidado pra gente não se perder do que a gente está tentando chegar, né? Do básico. Mas eu acho que a gente tem que se adaptar, tentar achar o melhor pra gente, né? Não tem fórmula mágica, bala de prata pra nada. E é para isso que serve justamente essa parte de feedback, essa parte de ver o que está funcionando. E eu acho que essa é a parte mais difícil. Por incrível que pareça, mesmo com todos os papéis que você potencialmente possa fazer no Scrum, principalmente com a minha experiência em aplicação de método ágil em alguma coisa que não é desenvolvimento de software, a parte mais difícil é se perguntar: o que eu estou fazendo? O Scrum, ele faz sentido para mim, mas esse tempo, ele faz sentido para mim? E a gente sempre fala, não, mas o Scrum é assim, então a gente vai continuar fazendo. Tá? Essa é a parte mais difícil. E principalmente quando você está envolvido, por isso eu acredito muito, né, agora puxando para o meu trabalho aqui, eu acredito muito no coach, porque ele traz essa visão limpa, clara, desassociada de sentimentos e daquela dinâmica já existente. Com certeza. Então, eu acredito muito numa visão tentando trazer essa clareza para todo mundo. Bom, quero estar empregada amanhã. Tô brincando. Não, eu acredito. Eu acredito muito. Eu sou meio assim, doida, né? Eu falo muito para as pessoas que eu dou coach. Existe real necessidade de você existir? Se não existe, você devia estar... Tem gente que tem medo, né? Porque a pessoa associa muito a função a ter emprego. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a empresa está te empregando para trazer os melhores resultados como profissional, para você trazer a sua melhor visão. E ela pode dizer, não, eu não preciso dessa minha função aqui. Eu posso ser outra coisa. Eu acho que essa visão crítica de, será que precisa disso tudo? É muito importante. Precisa de todas essas funções, de todas essas pessoas, de tudo. Legal. A gente tem que estar sempre se avaliando, reavaliando, repensando. Exato. Falando um pouco mais agora das suas experiências, né, como coach nas implantações dos projetos, fazendo coach de várias equipes, o que você acha mais interessante na implantação, no processo da implantação, talvez de uma equipe que está migrando de uma metodologia para outra, ou de uma equipe que não faz a menor ideia do que está fazendo ali, dessa estrutura? A gente fala muito de transformação, né? O time está sendo transformado, metodologia waterfall para ágil, mas é difícil falar isso, porque não é um bumblebee ali que de repente sou ágil. É uma jornada, né? Então, é uma transformação devagar, vamos dizer. Eu acho muito legal. Eu falei de gente nova, né? Mas
eu comecei a ver que não existe essa regra, essa generalização de que pessoa nova está disposta a aprender e pessoa mais velha não, né, tá cansado, não quer aprender e quer viver do jeito que ela sempre viveu. Você começa a ver essas diferenças, essa beleza no mundo de que, cara, o que importa é a pessoa querer aprender. E tem gente nova que não quer e tem gente mais velha que quer. Então é muito da cabeça da pessoa, de querer mudar, de querer abraçar uma coisa diferente, tentar experimentar, pode ser que não dê certo, mas vamos tentar genuinamente, de coração aberto. Eu acho que a transformação, essa mudança, está muito ligada nisso. Depois que você muda, né, e que você já tem algo estabelecido, uma coisa muito importante é você estar tentando melhorar sempre. Porque a gente tende a ir para a zona de conforto, se estabelecer, né? E a agilidade, o Scrum, a gente quer melhorar as coisas, né? Aquele PDCA, planejar, fazer, checar e ajustar, né? A gente quer estar nisso, a gente quer estar mudando. Eu acho que o perigo maior é isso, é você entrar nessa fase de conforto em que nada muda e você continua sempre fazendo a mesma coisa. E eu acho que uma das coisas mais legais que eu tenho vivido ultimamente é ver como pessoas muito diferentes, de jeito, de experiência, de cultura, de tudo, podem fazer a mesma coisa. Então, duas pessoas serem PO, duas pessoas diferentes, né? Serem Scrum Masters, serem o que for, e serem boas no que estão fazendo. Eu acredito que com treinamento, abrindo a cabeça e querendo, nossa, não existe essa prescrição, sabe? De essa pessoa é para essa role, essa pessoa é para essa função. Eu acho que a gente pode qualquer coisa, estando aberto a aprender e a tentar. E de dizer, né? Às vezes tentar, isso não é para mim não, chefe. Sorry, mas desculpa aí, tentei, que legal. Não, obrigada. Agora eu sei como riscar uma coisa da lista, né? De coisas que eu não quero para o meu futuro. É verdade. Isso também é ser agile, né? Ser ágil. Então, você acha que o maior desafio é essa adaptação? Ou tem algum outro ponto que você vê como desafio da metodologia? Eu acho que é adaptação. De novo, a teoria é fácil, mas quando você começa a colocar em prática, a gente volta muito para o comportamento humano, para o jeito que a gente sempre fez. Então, é adaptar, mudar, estar aberto à mudança. Eu acho que é o maior desafio. Agora, entrando no quadro Mulher no Comando, conta pra gente, Elisa. Você acha que ser mulher trouxe algum tipo de desafio na sua rotina de trabalho como coach ágil? Olha, eu vou te falar, de todas as funções que eu já passei na minha carreira, eu diria que coach ágil é o que menos eu vejo que há algum preconceito ou alguma, não sei, entendimento de que por ser mulher eu não sou suficientemente capaz. Eu sou uma pessoa que eu tento não me focar muito nisso, sabe? Eu acho que se é um problema pontual, uma pessoa que tem esse conceito meio errado de que nós mulheres não podemos fazer o que nós quisermos, eu nem dou bola, sabe? Porque eu fico pensando assim, não vale o trabalho de eu ter que fazer alguma coisa para essa pessoa. Ou eu vejo que aquilo não vai mudar. Mas quando é uma coisa que eu acho que é sistêmica, eu acho que a gente tem que agir, sabe? Porque senão o mundo não vai mudar nunca. Mas vou te dizer que eu tenho muita sorte. No lugar que eu trabalho, eu acho que, claro, eu não diria que é zero e livre de preconceitos, mas eu acho que isso é muito minimizado. Eu acho que não sei como, é um processo de seleção que consegue selecionar pessoas boas e abertas. E as poucas Boas pessoas notícias. que têm, eu tento não ligar, sabe? Porque eu acho que, deixa eu te provar o oposto, sem precisar falar nada. Eu sou desse tipo. Então, não chorar, não vale a pena, sabe? E quais são os conselhos que você daria para pessoas que estão começando agora a trabalhar com ágil e que estão meio travadas e que não sabem muito bem como lidar? Olha, para mim, tudo é Google, procurar material, procurar artigo e ler muito. Além disso, eu acho que tem a questão de rede, de comunidade de prática, de rede de pessoas. Então, tenta achar uma rede, uma comunidade que seja sobre o assunto, que seja sobre agilidade, sobre Scrum, o que for que você tenha mais interesse.
Porque eu acho que são nessas comunidades, nesses grupos, nessas redes, que você troca experiências mais significativas, essas realizações reais, assim, sabe? Da teoria na prática. Eu acho que existe um certo suporte também, sabe? Você se sente suportado, que outras pessoas também estão passando pelo mesmo que você. Então, eu acredito muito em comunidade, em mentoria. Então, se isso existe, sei lá, no seu ambiente de trabalho, ou tenta achar um mentor, um dia que você acha que você é bom o suficiente, tenta mentorar alguém, né? Fazer mentoria. Eu acredito muito nisso. Troca de experiência. Informal, as coisas não precisam ser um treinamento de $500 com uma certificação. Eu acho que o mundo cada vez menos está nisso, né? Então, corre atrás, Google, tenta criar um planejamento, porque eu vejo que às vezes a gente vê, nossa, eu tenho que estudar tudo isso, e daí você se perde. Então tenta lá fazer um plano ali, nesse primeiro mês vou estudar isso, no segundo, e achar alguém, achar uma rede, achar uma comunidade, na internet, no Facebook, no Instagram, no teu trabalho. Mas acha aí uma galerinha com o mesmo interesse que você. Você chegou a procurar quando você foi passar a ser coachado? Você chegou a procurar no seu entorno alguma rede? Você achou alguma rede de ágil? Olha, é cheio, tem até... Agora eu já não lembro o nome. Porque agora, na verdade, quando você começa muito no trabalho, você já forma uma rede muito grande no seu trabalho, né? Sim. A gente sempre procura fora. Tem até um aplicativo que ele mostra eventos perto de você, que estão acontecendo relacionados ao tema que você quiser. Que legal. Tenta achar. Mas eu vou te dizer que eu sou muito sortuda e no meu trabalho, assim, existe comunidade de prática dentro do meu trabalho. Dentro da empresa que eu trabalho. Seus supervisores, os seus gerentes suportam isso, suportam mentoria, acreditam nisso. E eu trabalhei no último ano com 2 pessoas brilhantes que, nossa senhora, eu tinha tanto para aprender com eles que eu acho que, sei lá, nem dava tempo de sair muito para aprender com outra pessoa. Assim que é bom, né? Indo agora para o nosso último quadro, Isso a Mídia Não Mostra. A gente quer saber um pouco mais da Elisa em alguns aspectos pessoais, não só profissionais também. Olhando para trás hoje, né, depois dessa carreira, do ponto que você escolheu, olhando para a Elisa, que lá no passado desistiu da indústria porque estava longe, você se vê no lugar certo hoje? Ou você mudaria alguma coisa nessa trajetória? Não mudaria nada. Eu acho que a gente tem que dar o melhor que a gente pode na hora. E eu acredito muito em circunstância. Então, assim, a gente é posto em circunstâncias que depois é muito fácil, né? Quando a gente já viu que deu certo, que deu errado, falar, não, devia ter. Eu acho que a gente tem que dar o melhor que a gente pode e não se arrepender. Olhe para o passado para aprender para o futuro. Mas não se arrepender. Eu acho que tudo que a gente faz nos trouxe até aqui e nos ensinou algo. Então, eu não mudaria nada. Talvez, nossa, não tem nada a ver com carreira. Se alguém pensa em ter filho, depois que você tem filho é bem intenso. Então, talvez ter um filho 2 anos mais tarde. Mas era o que eu tinha na época, né? Não tinha tanta noção. Então... Mas é um planejamento, né? Mas e eu planejei, só que, né, de novo, você planeja e não tem o vislumbre real da coisa acontecendo. Mas eu acho que a gente não tem que se arrepender, não, gente. Bola pra frente e legal. Vamos que vamos. É isso, eu concordo com isso. Acho que você olha para trás e conecta os pontos positivamente, do jeito que as coisas tinham que correr. E já aproveitando, você falou do seu filho e desse planejamento, imagino, principalmente agora a gente está acabando de sair da quarentena, como é que foi esse balanço da sua vida pessoal? Imagino que o seu filho esteja em casa junto com você. Como é que é essa rotina entre a sua vida pessoal e profissional? Vamos para quase 7 meses trabalhando de casa, com meu filho tendo aula 4 vezes por dia, depois tendo questionário e aula gravada. Mais do que nunca, eu acho que eu tô tendo que aprender a gerenciar essa balança. Isso eu aprendi muito com meu marido, né? Eu queria, e sempre fui assim no colégio, na faculdade, tirar 10 em tudo. Eu sempre fui uma pessoa, sabe, nerd. Ponto de, cara, se eu tô aqui, eu vou aproveitar o máximo que eu posso. Eu descobri, né, meu marido fala isso pra mim sempre, que não tem como tirar 10 em tudo e que o 7 passa também. Dependendo do colégio, até o 6 passa. Não adianta. Sendo bem racional, temos 24 horas por dia. Se você começar a contar as horas, né, de você fazer um exercício, de você acordar, de você tomar banho, de você cuidar do seu filho, de você trabalhar, meio que a conta não fecha.
Então, o que eu penso é numa ênfase. Tem épocas que a gente precisa dar mais ênfase para o trabalho. Tem épocas que a gente precisa dar mais ênfase, talvez, para a família. E nisso a gente vai. E sem tirar 10 em tudo. Então, assim, não sou a mãe perfeita. Talvez não seja a melhor funcionária do mundo, eu dou o meu melhor no momento, mas é isso. Tem horas que a gente precisa levar o filho no dentista, tem horas que a gente tem reunião com o pessoal da Tailândia 10, 11 da noite, e a gente vai vivendo. Tipo, vai sobrevivendo o dia e é isso aí. E não dá para tirar 10 em tudo, gente. É isso. Não tem como você ser aquela executiva andando em Nova York, naquela rua, meu Deus do céu, que eu não lembro o nome, e com o café na mão, com o terninho Starbucks. maravilhoso, de $10.000, o copo da Starbucks na mão, e teu filho, você ter muito contato com ele, e você trabalhar 20 horas por dia. Não tem mágica, gente. Baixa as expectativas, faz o que dá e curte, seja feliz, que é isso aí. Nossa, Ser realista pode ter suas vantagens, né? Exatamente. Tem uma teoria interessante sobre isso que você falou das ênfases, eu acho que chama boca do fogão, algo do tipo, que fala que se você acender todas as chamas do fogão ao mesmo tempo, elas não vão estar todas 100%, vai baixar o nível de todo mundo. Então tem alguns momentos da vida que você tem que forçar uma boca a mais para conseguir chegar em algum lugar que você quer e diminuir em alguma outra, né? Não dá pra gente estar Exatamente. 100%. E se perdoe, porque você fez o melhor que você podia na época. Pronto, acabou. E sobretudo não se culpe, né? Que aí não e não se culpe, não se perdoe, né? E por último, para finalizar, e eu acho que é a pergunta mais difícil, qual que é o seu lema de vida, né? O que te inspira e aonde a Elisa quer chegar? Não sei. Profissionalmente, não sei. Eu sempre tive um sonho de abrir minha empresa, administrar uma coisa minha, mas não sei se um dia vou fazer isso, porque eu gosto de onde eu trabalho também, e eu sou muito prática, eu ainda não tenho um plano de negócio, não tenho a visão clara desse negócio, então, né, não vai rolar. Minha mãe tem um ditado que eu acredito muito, que é antes feito do que perfeito e não feito. E eu acho que está conectado ao resto ali da gente se perdoar, bola para frente, a gente fez o melhor que a gente podia. Eu acho que, assim como o Kanban, né, a gente tem que dar fluxo para a vida. As coisas têm que ter fluxo, ter dinamicidade. E para ter dinamicidade, a gente talvez não vai entregar o melhor. Né? Na agilidade, a gente fala muito de MVP, o Minimum Viable Product, né? O mínimo do produto que você vai entregar e que o cliente pode consumir. E eu acho que a vida é um pouco disso. Qual é o mínimo ali que eu posso fazer que vai dar um retorno bom e vai dar certo? Mais do que aquilo, vai ser melhor, mas não vai trazer tão mais retorno, né? Se você for pensar numa reta, numa exponencial, não vai ser paralelo ali, né? Vai chegar um ponto que você vai começar a investir e o retorno não vai acompanhar aquela curva. Então, eu acho que faz o que dá. Não, o perfeito não existe. Então, a agilidade fala disso. Melhoria contínua. Se você falar de melhoria contínua, é que o perfeito não existe. Senão, a melhoria era até o ponto que você atingia a perfeição. Eu acredito muito no igual homo multi-ação, sabe? Você sempre está se vendendo como melhor, mas daí você vai lá e faz um melhor ainda, né? O multi, sei lá o que, Active Color do sei lá o que lá. E é isso. É você estar sempre achando que você é o melhor que você pode ser, porém, procurando melhorar também, mas não ficando louco só pensando na melhoria ou ser a pessoa que está na bolha e está achando que é perfeito e não precisa mudar. Então, sei lá, tentar achar um balanço da vida e ser feliz. E viajar muito. Eu acho que viajar expande a cabeça, gente. Tem que viajar, conhecer culturas diferentes. E graças ao meu emprego, eu vou te falar, já viajei para lugares bem diferentes. E eu acho que você descobre que, no fundo, somos todos iguais. A nossa essência é muito igual. Por isso que eu falo que a pessoa é magra, é gorda, é mulher, é homem, é negro, é branco, é japonês. Gente, o core ali é igual de todo mundo. Talvez um fale mais alto, outro mais baixo. Talvez um arrote quando acaba de comer. Talvez, mas no fundo, gente, a gente está buscando todo mundo a mesma coisa. A gente está no mesmo barco. Com certeza. Com certeza. Aquele lema de vida perfeito, hein? Bom, Elisa, a gente queria
terminar esse papo agradecendo você imensamente. Foi um prazer enorme conhecer você, conhecer um pouco mais da sua trajetória e conseguir ter compreendido com muita clareza o que é a metodologia ágil e como que a gente pode aplicar. Foi incrível. Obrigada, viu? Obrigada a vocês, adorei ser chamada, me senti honrada. Eu adoro compartilhar, acho que a gente aprende sempre. E obrigada mesmo, adorei. Que bom, muito obrigada. Para finalizar, se gostaram do nosso papo de hoje, continuem ligados no Deixa Ela Contar, porque reservamos ainda mais convidadas brilhantes, assim como Elisa, nos próximos episódios. Até a próxima! Gostou da conversa? Compartilha nosso podcast e faz esse conteúdo chegar em quem precisa ouvir. Ele está disponível nas plataformas de streaming e no nosso site oficial deixalacontar.com. Além disso, acompanhe a gente lá na nossa página do Instagram, @deixalacontar, onde você poderá ficar ainda mais por dentro das nossas novidades e atualidades. Muito obrigada, até o próximo episódio e Deixa Ela Contar!